Versículo 1 diz: Disse Abrão, teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo o perigo, e lhe darei uma grande recompensa. Agora eu quero convidá-lo para Atos capítulo 18. Vamos lá agora para o Novo Testamento. Atos capítulo 18, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos Atos 18. E eu quero convidar você para, a partir do versículo 9. Atos 18, versículo 9. Certa noite Paulo teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você, e ninguém lhe poderá fazer nenhum mal, pois muitas pessoas destas cidades são minhas. Essa é a palavra de Deus. Muitos irmãos nessa igreja conheceram a minha mãe. E a minha mãe, ela ficou cega quando eu tinha 10 anos de idade. Muitos irmãos nessa comunidade tiveram o privilégio de conhecê-la. Os restos mortais delas estão enterrados aqui em Santa Maria, mas o seu espírito eu sei que está com Deus nos céus. Tenho plena certeza disso. E quando ela ficou deficiente visual, algumas pessoas vinham a ela, inclusive irmãos da igreja, porque ela foi muito atuante na igreja, não é? Ela era uma assistente pastoral na igreja e serviu com muita maestria e com muito zelo. E alguns irmãos vinham e diziam para a mamãe: oh, tadinha irmã Maria José, tadinha da senhora, não é? A senhora perdeu a visão. E a minha mãe, muito determinada, que dizia: como assim? Que conversa é essa? Como assim eu perdi a visão? Sim, né, tadinha da senhora ou de você, a senhora perdeu a visão. E a minha mãe disse: eu nunca perdi a visão, nunca. No dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu passei a ter visão. E a partir daquele dia que eu entreguei minha vida a Jesus, Deus me deu a visão dos céus e dele e do seu propósito. O que aconteceu comigo agora não tem nada a ver com visão. Eu perdi a vista, mas a minha visão continua mais viva do que nunca. Vamos lá. Espero que você tenha entendido. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, você não precisa ler. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 7, que nós precisamos andar pela visão, por fé e não por vista. Que nós precisamos andar pela visão, por fé e não por vista. E era isso que mamãe tinha no seu coração. Ela dizia: eu perdi a vista, mas não perdi a fé, mas não perdi a visão. A vista é a função dos olhos. E a função dos olhos, ela é limitada, tem um certo alcance. Mas a visão é função do coração. A visão é função do espírito, e o alcance dela é ilimitado. E é isso que nesta noite que eu gostaria que o Espírito Santo ministrasse ao nosso coração, de que nós parássemos de andar por vista, de nós andarmos de caminhar, viver pelos nossos olhos naturais, pela visão dos olhos naturais, e nós ter os nossos olhos espirituais abertos para ver tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós. Eu gosto muito da fala do Miles Monroe, que vocês se lembram dele. Teve um acidente aéreo e ele faleceu, ele veio a óbito. E ele dizia que Deus, ele começava, ele terminava para depois começar. Ele terminava para depois começar. Humanamente isso é complexo. Mas quando você vai ver a Bíblia, você vê que realmente no plano espiritual, nós estamos conquistando coisas dia após dia.
Mas essas coisas, elas já estão conquistadas por Jesus. Já está tudo preparado por nós, por Deus. Nós vamos dia após dia lutando e conquistando, um dia após o outro. Mas na verdade, todas essas nossas conquistas que nós estamos galgando diariamente, elas já estão guardadas em Deus por nós, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, já dizia a canção. Bom, se você vai aplaudir, faça com vontade, faça com alegria. Vamos lá, com alegria ao Senhor. Nesta noite, queridos, eu gostaria que o Espírito Santo ministrasse ao nosso coração. Essa mensagem você não precisa gostar dela, mas você precisa aprender. E já que nós estamos no mês do propósito do ensino, eu disse a vocês que gostaria que você aprendesse a mensagem, porque se você genuinamente aprender a mensagem, guardar ela no seu coração, ela vai produzir frutos na sua vida. Amados, os dias que nós vivemos não são dias favoráveis, e me parece que desde quando o ser humano é ser humano, os dias não são favoráveis. Sempre tem os dilemas, os vendavais, as intempéries da vida. Constantemente nós estamos envoltos com adversidades para enfrentarmos, lutarmos e assim por diante. Se nós, filhos de Deus, olharmos tudo isso e nós manter os nossos olhos humanos nessas situações de adversidades, nós não venceremos. Se nós olharmos o pecador, a pessoa que não conhece a Jesus, e dizer, olhar o coração endurecido dele e dizer, eu conheço fulano de tal, eu não vou falar do amor dele porque ele é um zombador, ele é um crítico, ele se acha dono da verdade, ele tem um coração de pedra. Eu não vou. Se nós formos a essas pessoas com essa visão humana de que ele nunca vai ser alcançado por Deus, nós não iremos adiante e não vamos levar a mensagem de salvação a essa pessoa. Nós devemos olhar essa pessoa como alguém que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto. Eu não sei se você se lembra quando, lá em Atos, quando Saulo, ele vai para caminho de Damasco para prender os irmãos que estavam ali cultuando a Deus. Ele vai no caminho de Damasco e Jesus aparece para ele. Você sabe da cena, você sabe do episódio. E ele é levado lá para a casa de um certo homem, fica lá cego, e Deus fala a um servo dele e diz, eu quero que você vá lá na casa de fulano de tal, porque lá está Saulo, e eu quero que você ore por ele. E aquele servo de Deus disse, mas Senhor, eu não vou, esse homem persegue a tua igreja, como que eu vou lá orar por alguém que é o maior perseguidor da tua igreja? Eu não vou lá. E Jesus fala novamente àquele servo dele dizendo, vai, porque aquele homem, porque Saulo é precioso para mim, porque eu tenho uma obra na vida dele. Então veja, queridos, nós precisamos ter esta visão de quando olharmos pessoas, olharmos ela como Deus olha, não olhar com a nossa visão humana limitada e crítica, e dizer, essa pessoa não quer saber, ou então, eu já preguei várias vezes, não vou convidar essa pessoa para vir à igreja, ele sempre vai me dizer não. Que sabe, naquele dia que você está pensando em convidá-lo e vem o pensamento de não convidá-lo, seria o dia que ele vai dizer o sim para você. Então, queridos, vamos sempre olhar as pessoas como Deus as vê. Vamos olhar as circunstâncias da vida à nossa volta. Você olha e você vê as coisas à volta e diz, a minha realidade é essa. A minha realidade, eu não consigo ir adiante. A minha realidade é que hoje eu estou desanimado. A minha realidade é de que acho que Deus não está olhando para mim, que Deus não tem um projeto na minha vida. De fato, essa pode ser a sua realidade, mas essa não configura a verdade. A verdade é que Deus pode mudar histórias, Deus muda cativeiros, Deus muda a realidade, porque nele está a verdade. Ele é toda a verdade. Glória a Ele por isso. Glória a Ele por isso. Glórias ao Senhor por isso. Quem sabe a sua realidade hoje é de que você acha que Deus está distante de você. Olhe, Deus lhe trouxe aqui para confrontar você e dizer para você
que a sua realidade é que, quem sabe alguém não lhe dá crédito, você presume que Deus não tem falado com você e que Deus está distante de você. Esta pode ser a realidade que você presume, mas a verdade é que Deus lhe trouxe aqui. E Deus diz a você: não tenha medo. O mesmo Deus que disse para Abrão, depois vai se tornar Abraão. O mesmo Deus que disse para Paulo: não tenha medo, não se preocupe, não pare, porque eu sou com você. Continue fazendo o que você tem que fazer, porque eu vou dar graça e vou honrar você. É esse mesmo Deus que nesta noite lhe trouxe aqui para dizer para você: não pare. Como diz o Anderson Freire, coragem. Isso nos marcou, não é? Esses dias, essa semana, o Anderson Freire me mandou um WhatsApp admirando vocês, e disse: eu tenho andado pelo Brasil inteiro e outros países, mas eu não tenho encontrado tanto amor. Eu estou encantado com Santa Maria, eu estou encantado com o Templo das Nações, eu estou encantado com o amor de vocês, com todos, desde aqueles que foram me buscar no aeroporto, a toda essa igreja. Eu estou encantado com vocês. Aí terminou dizendo: coragem, pastor Pedro, coragem. E eu quero repassar essa palavra para vocês: coragem. Não pare de lutar, coragem. Deus é com cada um de vocês, o Senhor é com cada um de vocês. Digam amém. Escute, queridos, nesta noite eu gostaria que nós ampliássemos a nossa visão para servir. Nós somos uma igreja que tem servido. Olhe, o professor Haidt, conversando com ele pela manhã, eu fui mostrar para ele o projeto, nosso projeto social. E aí ele olhando e admirado, ele disse: que coisa boa, não é? O projeto social. E eu contei um pouco do projeto. Ele disse: engraçado, vocês com 15 anos têm um projeto social há 12 anos. Veja, nós temos 15 anos de Templo das Nações. Há 12 temos o projeto social registrado. Antes disso nós já atuávamos com o projeto, mas registrado com CNPJ, com diretoria, escrito em todos os órgãos necessários, há 12. Então a igreja começa já com o projeto Nações em Ação. É uma igreja, queridos, que nasce para servir. Eu gostaria que mais igrejas da cidade buscassem isso e abraçassem isso, porque isso é maravilhoso. Porque você pense, nós não podemos alcançar todas as crianças da cidade, mas pelo menos 40 crianças nós podemos alcançá-las. Se mais comunidades abraçam essa visão, e não é dar aula, não é dar curso. Nós não estamos falando dessa coisa da igreja, da cesta básica. Da cesta básica não é missão integral. Sabe, querido? Uma igreja da cesta básica para o irmão lá faz uma ação social. Isso não é ação social. Isso não é entender a missão integral da igreja. Não é só isso, dar para o irmão uma cesta básica. Vai para além disso. Nossas crianças não são apenas acolhidas no projeto, mas elas, quando chegam a uma certa idade, elas sobem para o coletivo Coca-Cola, aquelas que querem. No coletivo Coca-Cola, aqui na igreja, temos a parceria com a Coca-Cola, com a CVI. E aí eles fazem o curso do primeiro emprego. E aí nós temos a igreja, o coletivo, tem parceria com várias instituições da cidade. E aí até os empresários dessa igreja, por favor, vamos nos unir nesse sentido também. Vamos dar uma chance para um adolescente que está começando a vida, porque senão o tráfico vai dar. E não adianta depois nós ficar orando: oh, Jesus, salva esse adolescente. O que nós fizemos por ele? Digam amém. Esses tempos, eu fiquei impressionado. Não estava indo na rua e estava vendo um rapazinho assim, todo jogadinho assim, sabe aquele ritmo que o Samuel imita bem, não é? O Sam faz todo um jeito. Ele vinha assim, eu digo: ei, vai me assaltar. Ou ele pula em mim ou eu pulo nele. E vinha um rapazinho assim, jogadinho, estilosinho. Quando ele chegou em mim assim, eu digo: e agora, Jesus? Ou eu pulo nele, ele pula em mim, ou eu corro. Quando ele chegou, chegou para mim assim:
E aí, pastor? Eu digo, ai, tu me mata do coração, rapaz. Tu me mata do coração, tchê. Aí o pastor falando tchê, eu digo, claro que eu falo tchê. Eu já sou um gaúcho. Ele disse, ô pastor, não sei o que e tal. Eu falando com ele como se eu conhecesse. Ele disse, eu fui do projeto. Eu digo, sério, que bom. Claro que tu foi do projeto. Claro que tu foi do projeto. Que coisa engraçada, né? O senhor não faz ideia, pastor, como o projeto foi bom na minha vida. Foi bênção na minha vida. Eu não sei quem é o rapaz. Não vou conseguir me lembrar. Porque eles chegam aqui crianças, não é? Eles chegam aqui criança. Sabe que coisa bacana isso, queridos. Então veja, a igreja assumiu esse papel de servir essa comunidade. Foi uma visão que nós recebemos. Foi uma visão que a pastora recebeu. Agora, queridos, não é fácil nós mantermos a visão. Não é fácil nós mantermos a visão para a qual nós temos no coração, que Deus estabeleceu para nós. Se alguém falar que é fácil, eu quero dar os parabéns para você. Não é fácil nós mantermos a visão que nós temos, que Deus nos dá, e essa visão para servir muito mais ainda. Os encargos que a gente paga no projeto é alto. Se não for a igreja para manter o projeto social, eu não sei como é que nós já tínhamos fechado há muito tempo. Se não é vocês que ajudam a manter com os dízimos e com as ofertas, a gente teria fechado há muito tempo, queridos. Mas veja, a gente precisa levar adiante essa dádiva de poder servir pessoas. Frutos, eles têm se manifestado. Então mesmo que venha a adversidade, não, mas foi Deus que nos deu esse propósito de sermos uma igreja que serve, de sermos uma igreja que acolhe, de sermos uma igreja que cuida. E aí nós vamos a outros locais e buscamos parceria. Aí as crianças saem daqui, já tem o primeiro emprego. Olha que coisa boa por isso. Quem sabe você um dia você que está aqui sonha de ter a sua empresa, e você já tem uma visão. Ore, acima de tudo, não para você ser um milionário rico, por ser, mas quem sabe para que você possa ser um grande empregador. Para que você possa ser essa pessoa que vai ser um grande empregador. Não sei, eu vou montar uma empresa, é como, né, o irmão, o irmão veio a mim, eu quero ser pastor. Por que você quer ser pastor? Porque eu cansei de ser pintor. Eu digo, meu Deus do céu, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Eu digo, sério? Ele veio bem sério conversar comigo, muito sério. Pastor, chegou a minha hora. Eu digo, de quê, mano? Ele já veio cantando, chegou a minha hora, chegou a minha vez. De quê? De ser pastor. Eu digo, sério? Eu digo, amém. Mas por que você quer ser pastor? Aí ele, muito sério, disse, não pode ser verdade, né? Porque eu cansei de ser pintor. Eu cansei de estar por aí pintando na casa das pessoas. Eu digo, tá. Mas me parece que você não é dizimista, né? Não sou. E me parece que você é contra o dízimo, não é? Também não porque o dízimo, não sei o quê, na lei do templo, aquela conversa aiada, né? De quem não quer dizimar. Porque tinha o templo, que era para os levitas, era para os sacerdotes, não tem sacerdote, não tem levita, aquela baboseira de sempre. Que dá um xalalá, como diz o pastor Anoso, xalalá na gente, né? Eu digo, então você não é dizimista, é contra, não é... Mas você quer ser pastor. E quando aí digamos que eu abro uma extensão, você vai assumir uma igreja e você vai ser tempo integral. Da onde vai vir o recurso para lhe manter? Dos dízimos das ofertas. Eu digo, bonito. Para dar você não apoia, mas para receber você apoia. Eu digo, vai com Deus, o amor em destaque, vai com Deus. E ele foi. Viu, queridos, essa coisa assim, de verdade, queridos, de nós assumirmos esse propósito, essa visão de servir genuinamente por uma causa. Porque somos assim. Porque somos essa igreja, esse povo generoso, que ama, que cuida, que zela e que mantém essa visão. E mesmo que venha as adversidades, eu vou seguir, porque foi Deus que me deu.
Deus deu a você um projeto, um sonho, seja qual for, que eles sejam nobres, mas que você mantenha o seu propósito, porque situações difíceis vão aparecer para ir contra a visão que você estabeleceu no seu coração, o que Deus estabeleceu no seu coração. Então, mantenha a sua visão, e a sua visão, que é o nosso contexto desta noite, a sua visão em servir. Que sejamos reconhecidos como pessoas que amam servir o outro, que amam estender a mão para o outro, ser continente, ser apoiador. Por exemplo, dentro da visão da nossa igreja, todas as pessoas que passam por aqui, principalmente essas que ficam mais um tempo com a gente, eles descrevem isso: como vocês são acolhedores, como vocês são amorosos, como vocês são fervorosos. Poxa, uma igreja no sul do Brasil, no interior do estado, ser uma igreja fervorosa, ser uma igreja acolhedora, que bacana isso. Essa é a visão que nós recebemos de Deus. Quando começamos como igreja, nós começamos com essa visão, a visão de Atos capítulo 2, a partir do verso 42 a 47. Lembram? Esse é um texto base para o tempo das nações. Quando começamos há 15 anos atrás, com 4 pessoas, eu, pastor Mauro, pastora Fátima e a pastora Denise, quando nós começamos a igreja, começamos com essa intenção de sermos uma igreja assim. E nós temos lutado para cada dia mantermos essa visão, e a cada membro que se achega na nossa igreja, a gente diz: faça o mesmo. A cada membro novo que chega na igreja, a gente reúne os membros e nós fazemos o coquetel do acolher. São palavras nossas, por exemplo, acolher, integrar. Delas fizemos ministérios: o ministério do acolher, o ministério do integrar. O acolher acolhe as pessoas novas na igreja, o integrar vai integrar esses novos que vão se tornar líderes nos ministérios. E quando a gente reúne lá no coquetel os novos membros, e quem já passou por ser membro novo sabe disso, nós dizemos a eles sempre, há 15 anos, eu digo a mesma coisa: o que estamos fazendo com vocês, faça com os outros. Assim como nós estamos acolhendo vocês com amor, com carinho, dizendo: essa é a nossa casa, essa é a nossa igreja, é aqui que nós queremos criar os nossos filhos. Eu gostei muito esses dias da Luana, não sei se a Luana está aqui. A Luana e o Rodrigo esses dias postaram na rádio e disseram: foi no templo que eu comecei a namorar, foi no templo que eu noivei, que eu casei, e que hoje tenho meu filho, e que ele, meu filho, já está começando no Santo Som, já a tocar. Isso é uma visão que é passada de pai para filho. E é muito importante que essa igreja transmita esta visão. Nós temos uma visão que é peculiar à nossa. A todas as igrejas sérias desta cidade, somos comum no Cristo, somos comum na palavra, somos comum no amor. Mas cada comunidade local desta cidade, ela tem uma visão, que Deus dá a ela um método, uma estratégia, um jeito de ser. Começa pela sua saudação. Quando o professor Reich hoje, eu disse a ele: a nossa saudação é a paz, não é? Fique à vontade, se você quiser dar a paz do Senhor, como ele, como sendo uma assembleana, eu digo: fique à vontade. Mas a nossa saudação é a paz. A gente sauda com a paz. Ele: pastor, tudo bem, tranquilo. Então veja, a Assembleia de Deus, ela tem a saudação que é peculiar dela, a paz do Senhor. A cristã do Brasil tem a paz de Deus. A Universal, acho que não tem saudação, né? É olá, bom dia. A Quadrangular, paz seja convosco, não é? E nós temos a paz. Olá, queridos, a paz. Olá, amados, a paz. É a nossa saudação. Não é shalom, não é a paz e graça, a paz de Deus. Começa por isso. Esse linguajar de querido, de amor, meu irmão, meu amado, meu querido, é uma linguagem nossa, é uma visão que nós assimilamos.
E que cada dia, queridos, nós possamos levar adiante esta visão que é peculiar desta igreja, que é peculiar nossa. Nós temos essa visão das células, que é a nossa base principal. Estamos aí com 100 células, ou um pouco mais, ou um pouco menos, não me lembro agora. Nós queremos abrir mais células, abrir as extensões na cidade, que você possa se achegar a esta visão e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero servir a Ti, eu quero servir essa comunidade, assim como eu fui alcançado por ela, eu quero ser um instrumento para alcançar mais pessoas também, assim como eu fui alcançado. Você crê assim? Dê um aplauso ao Senhor bem forte, com uma alegria, porque Ele merece. Ontem à noite, no nosso treinamento para assistência pastoral, eu dizia a eles: queridos, nós precisamos manter a visão que a assistência pastoral tem, que a assistência pastoral recebeu. Vai trocar líder da assistência, mas a visão deve se manter. Esse é o problema do nosso país, que vai ter que mudar, e espero que mude. E das cidades, muda o governo, muda toda a estratégia de governo, aí mesmo os projetos bons, a turma não dá sequência, porque existe um plano de governo, não é? Não existe uma estratégia que deve permanecer. O que fica são os governos, isso é um problema. Aí o governo do partido A, quando assume o do B, vai queimar o do B, e aí empaca tudo. Não deve ser assim na igreja: troca o líder, troca pastor, mas a visão deve se manter o mesmo. Jesus, o Senhor, a palavra, ganhar alma, servir a Deus com seriedade, com santidade, amar, perdoar. A visão deve permanecer. Aprenda uma coisa: a visão sempre será maior do que o seu visionário. Sempre. O visionário, ele pode passar, ele pode não estar naquele momento, mas a visão vai se perpetuar. Jesus veio a esse mundo, estabeleceu a visão do seu reino. Jesus volta para os céus, manda o Consolador, mas a visão do reino permanece. É muito importante que a nossa igreja cada dia assimile isso. O visionário, ele pode passar, mas a visão deve permanecer. A igreja do Senhor deve sempre assimilar a visão do reino, independentemente do pastor, do líder que aqui esteja. Jesus é o centro desta igreja. Estamos firmados na palavra que não pode falhar. Pronto. Não é a visão do pastor A, a visão do pastor B, a revelação do irmão fulano de tal, da irmã fulano de tal. É aquilo que a Bíblia diz. Eu creio naquilo que a Bíblia diz para mim. Essa é a visão que a igreja deve ter. Você crê assim? Por favor, celebre a Jesus com uma alegria. Por fim, queridos, eu quero convidá-los a sermos uma igreja disposta a continuar servir pessoas. Se você quer saber como alguém está servindo a Deus, é como ela está servindo pessoas. Se você quer saber se alguém está servindo a Deus genuinamente, é quando ela está servindo pessoas. Você lembra do episódio do bom samaritano, daquele moribundo que foi pego por assaltantes e foi judiado e jogado à beira do caminho? E passa o sacerdote, e ele está subindo para o templo, e passa o levita, e está servindo para o templo, para o ofício, até que vem um samaritano. Ele está indo para o templo também, está indo supostamente para servir a Deus, porque o templo era a representação de Deus. Só que ele para atender o moribundo. Isso é missão integral. Não adianta, eu tenho dito a essa comunidade, a essa igreja, não adianta nós sairmos aqui de madrugada, nas ruas, com folhetos da igreja, com informativo da igreja, e chegar para uma pessoa não cristã e falar: visite nossa igreja, Jesus ama você, Ele é o pão da vida, e nós não oferecemos um pão.
Nós estamos colocando o evangelho pela metade. Eu acho isso uma hipocrisia. Nós chegamos para o mendigo na rua e dizemos a ele: Jesus quer mudar a sua vida. Nós não oferecemos um banho, nós não oferecemos uma coberta nova, nós não oferecemos uma sopa. É por isso que o nosso ministério de missão dessa igreja, que é o SEMEPAN, tem sido muito efetivo, porque eles abraçaram uma visão. Quando eu sentei com... Está aqui a Laura, né? O Sandro estão aqui. São os nossos líderes hoje do SEMEPAN. Quando eu sentei com eles para eles assumirem o SEMEPAN, eu disse: a visão que eu tenho para o SEMEPAN é esta. É assim, é desse jeito, é dessa maneira. É essa missão integral. Não adianta nós chegarmos nos lugares onde as pessoas estão carentes e dizer: Jesus tem algo na vida de vocês. Elas vão olhar a casa caindo, elas vão olhar a vida miserável e vai dizer: que obra. Elas vão olhar os armários vazios e vão dizer: que obra Deus tem na minha vida. Se nós não chegarmos lá com essa palavra e dizendo: Jesus tem uma obra na sua vida, mas também estamos aqui para lhe dar o alimento, para lhe dar o pão, para lhe dar a coberta. Essa é a missão integral da igreja. Aceite esta visão, receba esta visão. Nós servindo pessoas, nós iremos servir a Deus também. Você pode ter certeza disso. Oh, em nome de Jesus, em nome do Senhor, igreja, eu quero convidar esta igreja a aceitar esta visão, receber esta visão, se firmar nesta visão em servir. Quando servimos pessoas, servimos a Deus. Quando eu sentei com o Lário e com a Sandra e disse: é isso que eu almejo para o ministério, eles disseram: mas é isso, pastor, que Deus tem falado ao nosso coração. Eu disse: amém. Então vamos lá. E é isso que o SEMEPAN tem feito. Eles não vão apenas lá no PA. E é PA que chama aqui? Não. É o PA que chama, né? O PA. Vão lá, e aí o pessoal vai e evangeliza. E aí tem gente que passa o dia inteiro lá sentado numa cadeira, porque o nosso sistema de saúde é precário, não é? E é bom que tivesse alguém da saúde aqui, um secretário para ouvir isso. Está sendo transmitido, é bom que escute, que é uma vergonha mesmo nesse país e nessa cidade também. Depois eu vou vir pedir voto aqui. É por isso que eu não dou esse microfone para nenhum político. Nem que um dia essa igreja tenha um candidato, ele não vai usar esse microfone para pedir voto, porque esse microfone só é usado para pregar a palavra de Deus. Só para a palavra de Deus, só para a palavra do Senhor. Olhe, sabe o que o nosso ministério SEMEPAN faz? Eles vão lá meio-dia, 2 da tarde, e levam um folheto e falam do amor de Deus. Mas também eles levam um lanche, eles levam um café. Oh, meus amados, é isso que a gente faz diferença nesta cidade. Não adianta você me receber alguém lá na porta: siriri, 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 entra irmão, siriri, siriri, siriri. Aí depois passa pelo irmão no estacionamento ali, topa no irmão: essa grossa, você... É muito melhor você não falar língua de anjo nenhum, não falar a linguagem do céu, falar a linguagem humana e dizer: seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo à nossa igreja, seja bem-vindo à nossa comunidade. Sente, fique à vontade. Os banheiros são ali está a água, depois tem um cappuccino se você quiser. Sabe? Essa linguagem humana. Quando nós falamos a linguagem humana, nós estamos de alguma forma também reproduzindo a linguagem dos céus. E é isso que o bom samaritano vai fazer com aquele moribundo. Ele está servindo aquele moribundo, e aquela ação é uma demonstração de servir a Deus. E é por isso que ele vai ser louvado por Jesus. Eu gosto muito de um texto de Mateus, onde Jesus vai curar a sogra de Pedro. Jesus chega na casa da sogra de Pedro e ela está enferma, com febre, está muito mal, está malecha, como diz a gauchada. Está na capa da gaita. Ela está na capa da gaita, malecha. Jesus chega para ela e ora por ela. Jesus a cura. E sabe o que a Bíblia diz? Ela se levanta. Eu sou apaixonado por esse texto. Um dia eu vou só pregar esse texto. Ela se levanta e começa a servir as pessoas que ali estão.
Queridos, eu louvo a Deus por ter uma família que é muito serva. Eu tive uma mãe, mamãe foi muito serva, e a minha mulher é muito mais do que eu, muito mais serva do que eu. Eu admiro nisso na minha família. Nós estamos trabalhando para que nossas filhas possam aprender cada dia esse coração de serva. Servir as pessoas, sem precisar fazer média. Servir não é fazer média. Fazer média é você fazer uma ação com uma intenção. E aquele político, já falei para vocês, que tem pavor de criança, mas como é ano de eleição, vem cá, lindinho, vem cá, sobe aqui no colo do titio, tira a foto aí, assessor. Aí o assessor tira a foto, aí ele posta lá no Instagram dele, no Face, não sei aonde. Aí a criança sai, me dá aqui um lenço umedecido, assessor, lava as mãos. Eu já vi isso muito acontecer, hein? Como é que é? Como é que é a tua história? Tem uma história tua, né? Com alguém assim, não? Então veja, queridos, não é isso que eu estou falando. Essa pessoa não está servindo, ela está fazendo uma média. É alguém que vem para mim e diz: e aí, pastorzão, pastor querido? Qual é a intenção dessa mão aqui? Tem um cargo aí, né, pastor? Um cargo aí, uma opção. Não, essa mão está aqui porque realmente gosta de mim. Não porque eu sou pastor titulado do Templo das Nações, mas porque eu sou o Pedro, eu sou o pai de família, eu sou o ser humano. Está aqui porque de fato me quer bem, independentemente de quem eu seja. Essa pessoa está servindo. É disso que eu estou dizendo. Quando nós fazemos isso, gente, nós não fazemos média. É impossível Deus não entrar na nossa vida e não produzir uma cura. Você quer ser curado de alguma coisa? Comece a servir. Você quer ser curado de algum trauma, de alguma mazela? Se dispõe a servir. Você está aqui na igreja e está se sentindo angustiado, entristecido. Eu não sinto a presença de Deus. Se colocar à disposição para servir em algo na igreja, na casa de Deus, servir pessoas. Comece a fazer alguma coisa, porque quando fazemos isso, é impossível, mesmo que sejamos doentes, Jesus entra na nossa casa e nos cura, como curou a sogra de Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai curar os seus servos. Pessoas com coração de servo, Ele sempre vai curar. Sempre. Porque Ele quer os seus servos. Imediatamente que esta mulher é curada, ela não vai dizer: eu vou tomar um banho, porque eu estava dias acamada. Ela não vai dizer: eu vou trocar de roupa, porque eu estava muito suada, a febre muito tal, eu não estou cheirando bem, eu vou tomar um banho e volto. Eu vou tomar uma sopa, porque eu estava debilitada, e eu volto para fazer alguma coisa. Imediatamente que ela é curada, ela se levanta e vai servir as pessoas. Não só Jesus, todas as pessoas que estavam naquela casa. Queridos, nessa noite eu gostaria que nós desenvolvêssemos essa visão para servir e estivéssemos firmados nisso. Vamos servir a uns aos outros. Vamos servir uns aos outros. Jesus diz que no seu reino, maior é aquele que serve. Eu gostaria que essa igreja fosse um instrumento para servir nessa cidade. Eu tenho dito isso. Eu admiro quem monta projeto na Índia, na África, sei lá onde for, no Paquistão. Mas eu acho uma incongruência alguém cortar a grama do vizinho e a sua grama está um mato dessa altura. Eu acho isso uma incongruência. Alguém ir lá lavar e limpar a casa do vizinho e a casa dele está um acumulador. Comece pela sua casa. Jesus disse: por Jerusalém, por Samaria, pela Judéia e até os confins da terra. Então vamos começar por Santa Maria. Que essa igreja, que o Templo das Nações, que você, querido, seja um servo nesta cidade. E eu encerro dizendo a história do que eu ouvi lá na Coreia. Lá existe no livro do Poyang Soo, mas também eu ouvi lá da boca dele na Coreia. Nós pastores reunidos, e Poyang Soo disse a nós, contando a mesma história que ele conta no livro. Ele disse: uma membro da nossa igreja, uma senhora de idade,
queria ganhar todo o seu condomínio para Jesus. Uma senhora aposentada de idade. O que ela fazia? Ela ficava no elevador, e quando as pessoas chegavam com as sacolas do mercado, ela se oferecia para carregar as sacolas. Ela se oferecia para segurar o elevador. Ela se oferecia para apertar o botão do apartamento onde a pessoa morava. E ela começou a fazer isso muitas vezes. E as pessoas começaram a ficar admiradas daquela ação, daquela mulher, sem nunca dizer assim: Jesus chama. Ou então: seu pecador, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Nunca falou essas coisas. Só sendo gentil, só servindo, tendo a visão do serviço. Até que um dia ela fez um convite para várias mulheres e no seu apartamento tomar um chá. E foram tomar o chá. E aí depois foi indo, ela começou a convidar para fazer a oração. E foram indo, até que todo o seu prédio se converteu para Jesus. Isso é uma visão de servir. Eu quero convidar essa igreja a promover ações para ganharmos pessoas para o Senhor. E vamos começar servindo elas. E quando nós começar a servir essa cidade mais ainda, com amor, com gentileza, com ações diferenciadas, elas dirão: eu estou constrangido com essa pessoa. Eu quero conhecer a sua igreja. Eu quero conhecer o seu pastor. Eu quero conhecer o seu ministério. Vocês são acolhedores, você é diferente. Meu Deus do céu, por que você é assim? Porque eu aprendi a ser assim. Venha onde eu aprendi. Venha e veja. Venha e veja. Elas vão dizer a você: como é que você sabe tudo isso? Começou a fazer tudo isso? Você até pode dizer, como disse o Chicó: eu não sei, eu só sei que foi assim. Você lembra do Chicó, do Alto da Compadecida? Ele diz uma frase: eu não sei, eu só sei que foi assim. Você pode dizer isso, dizer como disse o cego: eu não sei quem era ele, eu não sei quem era ele, eu só sei que um dia eu era cego e hoje eu vejo. É esse testemunho que nós precisamos dar para que as pessoas venham para Jesus. Você pode aplaudir a Ele, por favor, ou faça com alegria. Mas faça com mais alegria. Ao Senhor toda a glória. Se coloque em pé, quero orar por você. Quero orar por nós, em nome do Senhor Jesus. Quero orar para que o Senhor nos dê esta visão para servir. E que todos os dias nós possamos estar firmados na visão para servir. Deus deu uma visão a essa igreja. Deus tem dado visões para os líderes desta igreja, para ganhar pessoas, estratégias. Eu oro para que os nossos líderes de células possam ter visões para ganhar almas. Esses dias, o Leandro, visitando a célula do Leandro e da Andréia, eles disseram a nós: pastor, Deus tem me falado para nós andarmos no bairro, ungirmos o bairro, orarmos, fazermos atos proféticos, orarmos, pegarmos um folheto com carimbo da igreja, com o carimbo aqui da nossa casa, da célula, com os horários da célula, e nós saímos e começamos a fazer isso, a distribuir aqui no bairro, na comunidade nossa. Eu disse: é isso, não basta ficar lá sentado esperando as pessoas chegar, nós precisamos ir até elas. Eu digo: é isso, essa é a visão do reino, essa é a visão da igreja. Não basta ficar lá na célula orando, esperando as pessoas. Nós temos que ir até elas, chamá-las para que possam vir, e elas virão. Esse é o tempo de multiplicação, esse é o tempo de colheita, esse é o tempo de estabelecermos o reino nessa cidade. Abra suas mãos em nome do Senhor. Oh Espírito Santo, eu sinto a tua presença muito forte nesse lugar. E mesmo que eu não sentisse, eu sei que ela está aqui, Senhor. Porque independentemente se sentimos ou não a tua presença, o Senhor está entre nós, reinando entre nós. Cada dia, Pai, fala ao coração do templo das nações. Fala, Senhor, ao coração das igrejas comprometidas nessa cidade com o teu reino. Fala ao coração dos pastores e líderes desta cidade que são comprometidos com o evangelho, para juntos, Senhor, nós levarmos a missão
integral da igreja a esta cidade, levarmos o teu evangelho, o teu reino. Desperta-nos, Senhor, todos os dias, fortaleça a visão de que o Senhor tem dado aqui, Pai, para servir o Senhor, servir melhor. Faça isso, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja.